Então, da primeira vez que Anderson pregou sobre Efésios 2, ele pregou do versículo 1 até o versículo 10, né? E essa primeira parte de Efésios, né, Paulo, ele trata os seres humanos como pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados. Vamos ler lá Efésios 2:1? Ele começa assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo, ele coloca os seres humanos como pessoas que estavam alienadas, afastadas de Deus por conta do pecado. E agora, nessa segunda parte, que vai do versículo 11 até o versículo 22, ele também vai tratar de um afastamento, de uma alienação, de uma separação, mas não mais entre o homem e Deus, mas sim de homens uns para com os outros, tá? Quando a gente for passar no texto, a gente vai entender. O povo do Novo Testamento, e a gente já tratou um pouco disso quando a gente teve aquelas aulas de missões da escola dominical, ele estava dividido entre os judeus e gentios, né? E o que a gente comentava naquela época que a gente deu escola dominical? Que os judeus, a nação de Israel, se achava o povo escolhido. Para eles, eles eram o único povo a quem Deus queria salvar, né? Para eles eram os únicos amados de Deus, e Deus só tinha vindo para salvar o povo de Israel, a nação santa, né? Que era tida por nação santa. Em compensação, os gentios, quando ouviam os judeus falarem isso, ficavam chateados, ficavam aborrecidos, né? E eles retribuíam aos judeus essa inimizade. Então nós tínhamos uma separação total entre judeus e gentios. Entre judeus também e todos os outros, e gentios eram todos os outros povos que não eram da nação de Israel, certo? Nós lembramos da história do samaritano, não é isso? Eles tinham ojeriza aos samaritanos, né? Eles não podiam ficar perto, não podiam tocar no que fosse de um samaritano, senão eles seriam impuros. E a mesma coisa com outros povos. E isso dificultava o relacionamento da igreja, tá? Já no Novo Testamento, a igreja já está começando a se formar, ela já está caminhando, né? Sozinha, não é isso? Paulo fundou várias igrejas, e a igreja de Éfeso foi uma das igrejas que ele fundou. E qual é o problema? Na igreja de Éfeso tinha gentio, e também provavelmente tinha judeu frequentando lá. E isso trazia dificuldades de relacionamento, porque os judeus não tinham ainda compreendido que o evangelho não era só para os judeus e também para os gentios, tá? Então Paulo, nesses versículos, ele vai mostrar como Jesus foi aquele que acabou com essa separação, tanto a separação do homem para com Deus, que é essa primeira parte que o Anderson já deu, como a separação entre judeus e gentios, que é a segunda parte que nós vamos tratar agora. Quem terminou com essa inimizade foi Jesus, tá bom? E Paulo começa, pode passar, né? Dizendo do que os gentios eram antes de Jesus. Os gentios somos nós, né? Nós não somos descendentes da nação de Israel. Então nós também somos considerados gentios, tá? E o que nós éramos antes de Jesus, né? Como nós éramos considerados? Antes de Jesus vir ao mundo, como os gentios eram considerados, tá? Vamos ler o versículo 11 e o versículo 12? Já está ali, é bom que a gente acompanhe por aí. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se titulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A gente pode ver que nesse texto, Paulo ele se dirige diretamente aos gentios, que provavelmente era a maioria da igreja de Éfeso, tá? Os efésios, em geral, não descendiam do povo de Israel. Pode até ser que tivesse algum israelita congregando lá, mas os efésios eram gentios. Então Paulo se dirige direto a eles. Bom,
vós, gentios na carne. E ele mostra que os gentios eram chamados de incircuncisão, né? E o que era isso? Aí a gente lembra lá do Antigo Testamento que aí a circuncisão era o símbolo da aliança de Deus com o povo de Israel, né? E como era a circuncisão? Todo menino que nascia, não é isso? Ainda quando era bebê, com 8 dias, tinha que ser circuncidado. É a operação de Efimose, tá? Conhecida a operação de Efimose. Na época era obrigatório para todo mundo, tá? Por conta da aliança de Deus com o homem. Então essa aliança era representada pela circuncisão. E me diz uma coisa, os gentios faziam isso? Não faziam, óbvio, porque isso não era da cultura deles, né? Onde eles nasceram, eles não aprenderam assim. Então os judeus chamavam os gentios de incircuncisos e falavam assim: vocês não fazem parte da aliança de Deus, porque vocês não foram circuncidados ao 8º dia, como mandava a lei do Antigo Testamento, tá? Mas, em contraposição, os judeus, eles se auto-intitulavam, eles se chamavam de circuncisos e se orgulhavam disso, né? Porque isso era um exemplo de que eles tinham uma aliança com Deus. Mas a gente vê como Paulo é um pouco debochado, e nas entrelinhas você vai ver que Paulo critica essa arrogância dos judeus, porque ele diz assim: olha, vocês gentios são chamados de incircuncisão. Por quem? Por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Paulo, quando ele diz isso, o que ele quer dizer? Olha, os judeus estão se orgulhando por algo que não foi Deus quem fez. Porque a circuncisão, que era a operação de Efimose da época, era feita por mãos humanas. Ah, esse era o símbolo da aliança de Deus com o povo de Israel? Era. Mas Deus queria muito mais que isso. Deus não queria somente que as pessoas fossem circuncidadas na carne, mas também no seu coração. A Bíblia fala isso, que a preocupação de Deus era a circuncisão do coração. E o que isso significava, né? Deixar para trás, né, as coisas do mundo, né, e se entregar, se arrepender, se entregar verdadeiramente a Deus, né? Cortar, renunciar o seu eu para se entregar a Deus. E os judeus eram orgulhosos, mas por causa de uma aparência física, por causa de uma circunstância física que não importava muito, tá? Então, muitos judeus, apesar de terem sido circuncidados no 8º dia, não eram verdadeiramente servos de Deus, não tinham passado pela circuncisão do coração. E por isso Paulo critica esses judeus. Mas Paulo também traz à lume a situação dos gentios. Ele fala assim: olha, o negócio para vocês também não dá não. Porque vocês, gentios, eles não conheciam Jesus, eles não sabiam quem Deus era. Então eles eram quem? Estáveis sem Cristo. Pode passar, Guilherme. Essa era a situação dos gentios, tá? Eles não tinham Cristo, eles estavam separados da comunidade de Israel, eles eram estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus. É uma situação desoladora que Paulo narra aqui no versículo 12. Ele fala que os gentios estavam completamente perdidos, né? Provavelmente quem nasceu em Éfeso, né? A gente lê muitas histórias da Roma Antiga, da Grécia Antiga. Éfeso, eu acho que é aquela região lá da Grécia, né? Éfeso é na Grécia, é isso, tá? Então, provavelmente, eles não foram criados crendo em um só Deus. Muito pelo contrário, né? Para quem sabe lá na mitologia grega, daqueles montes de deuses, eles criam muito em vãs filosofias, não é isso? Toda aquela filosofia que veio lá da Grécia. Então, eles não conheciam a Cristo, eles não conheciam Deus, eles não tinham esperança. A esperança deles estava calcada em deuses que não eram reais, estava calcada em filosofias que iriam passar, e não no verdadeiro Deus. E um bom exemplo disso, dessa separação entre judeus e gentios, está lá em Marcos 7. A gente não vai ler esse texto não, mas é um texto muito conhecido, né?
de Jesus, quando ele está reunido com os judeus, e chega uma mulher gentia, tá? Que ela era de Tiro e Sidom, que era uma região específica, e quando ela chega lá, ela pede a Jesus para provar, para poder comer das migalhas da mesa, né? Ela queria participar daquele momento. E o que Jesus diz a ela? Olha, os judeus são filhos desta casa, mas os gentios são como os cachorrinhos, não é isso? Que comem as migalhas. E ela reconhece que os gentios realmente estavam perdidos, não conheciam a Deus. Ela reconhece a situação dela, a pequenez dela, e ela pede a Jesus: Jesus, se me der só umas migalhas, eu ficarei feliz. Jesus reconhece a fé daquela mulher, né? E diz a ela, né, que ela agora era parte, não é isso? Da família de Deus. Porque a família de Deus não era judeu e não era gentio, eram todos, né, que fossem circuncidados no coração, tá? Essa era a situação dos gentios antes de serem alcançados pelo amor de Deus. Mas aí nós vamos para o que Cristo fez por nós, do versículo 13 ao versículo 18. E aí a revista, quando vem dar essa lição, ela fala um negócio muito legal, que eu falei, poxa, que legal, eu não ia pensar nisso por conta própria. A revista, ela faz um paralelo. Lembra que eu falei que na primeira parte de Efésios 2, a gente trata da relação do homem afastado de Deus? E nessa segunda parte, dos judeus afastados dos gentios? Vamos ver que é bem parecido. Vamos lá, 2:1, que a gente já tinha lido. Vamos ler de novo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Vamos ler só daí. Agora vamos lá para o versículo 4 para ver o que está lá no versículo 4. Só as duas primeiras palavras. Mas Deus. Não é isso? A Bíblia diz, olha, os homens estavam mortos em seus delitos e pecados. Mas Deus, porém Deus, todavia Deus faz alguma coisa para mudar essa situação. E agora vamos lá para a segunda parte que nós estamos estudando agora, que é a separação entre judeus e gentios. O 12, vamos ler o 12 primeiro, que a gente acabou de ler. Estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aí olha o que o 13 fala. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Nas duas passagens, né, nós temos uma conjunção adversativa, que é esse mais, né? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, né? Nós temos essa conjunção para mostrar o quê? Que Deus operou tanto em favor do homem que não tinha vida fora de Cristo, né? Que é lá na primeira parte, como em favor da situação dos gentios. Falou, olha, gentio, a situação de você era muito ruim, mas eu operei. Eu trouxe uma solução para esse seu problema. E essa mudança, ela se dá em quem? Em Cristo Jesus. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Foi o sangue de Cristo que mudou a situação dos gentios, né? Porque a partir do sangue de Cristo, eles foram purificados e desfrutaram do privilégio de se aproximar de Deus. Eles não poderiam se aproximar de Deus se não fosse o sangue de Cristo. E o que o sangue de Cristo fez pelos gentios? Né? Porque esse sangue de Cristo traz privilégios para aqueles que são lavados e remidos por esse sangue. E ele trouxe privilégios para os gentios. Vamos ver? Do 14 até o 18, tá? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz,
destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a nós outros que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Aí nós vamos ver um a um tratar desses versículos para saber o que Cristo fez pelos gentios por meio da cruz do Calvário. Primeiro, está lá no versículo 14, né? Que diz assim: Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Por quê? Porque em Cristo, quando o homem crê em Cristo, não importa quem ele é. Não importa se ele é judeu, se ele é gentio, se ele é negro, se ele é branco, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é gordo, se ele é magro, se ele é criança, se ele é idoso. Não é isso? Em Cristo nós somos feitos um. Estamos em Cristo, né? E agora somos reconhecidos como cristãos. Não importa de que nacionalidade você é, não importa a forma como você adora, em que língua você adora a Deus, você é um em Cristo Jesus, né? Por isso que o versículo fala que Jesus derribou a parede da separação, derribou a inimizade, porque nós não temos por que ser inimigos de pessoas que são amadas por Cristo, né? Não são as nossas diferenças que nos tornam inimigos. Não é isso? Se nós estamos em Cristo, nós somos um nele, tá? Então esse foi um privilégio que Deus trouxe aos gentios e também aos judeus, de serem feitos um em Cristo Jesus. Próximo privilégio. A Bíblia diz que com Jesus, com a morte dele na cruz, foi abolida a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Tá? O que acontecia? A lei do Antigo Testamento, ela era boa, tá? E a própria Bíblia diz que Jesus, no Novo Testamento, ele diz, com suas próprias palavras, que ele não veio para retirar nenhum tio da lei. Então, a própria Bíblia agora está dizendo que ele aboliu a lei, está meio contraditório isso, não, não está, né? A lei era usada pelos judeus como forma de arrogância. Eles queriam dizer: olha, nós cumprimos a lei e vocês não cumprem. E na verdade a gente sabe que nem eles cumpriam tanto assim, não é isso? O que Jesus falava? Olha, se cumprires toda a lei e tropeçares em um só ponto, né? É como se você tivesse descumprido tudo, não é isso que ele fala? Mas os judeus, eles se achavam muito importantes porque eles cumpriam a lei, e os gentios não, né? Eles usavam a lei como uma forma de separação, como motivo de desprezar os outros, como motivo de arrogância, de se colocarem em uma posição superior, tá? E por consequente, os gentios, né, ficavam enraivecidos, até com razão, né? E o que eles faziam? Desprezavam também os judeus. Então a lei, na forma de ordenança, ou seja, na forma dos mandamentos, daquelas leis cerimoniais, religiosas que existiam à época, ela era usada como uma forma de separar, tá? Quando Jesus fala que ele não veio para abolir a lei, o que isso significa? Que ele manteve a lei moral. O que é lei moral, né? Não é só o que aquelas leis cerimoniais. Não, vamos fazer a festa dos tabernáculos, a festa dos pães ázimos. Nada disso a gente faz mais, né? Mas a lei moral de Deus, ela não permanece? Permanece, né? Nós não podemos matar, nós não podemos invejar o que é do próximo, nós não podemos furtar. Tudo isso permanece. Então, quando Deus fala que foi abolida a lei das ordenanças, ele não quer dizer que os judeus estavam livres para fazer o que bem entendiam. Não, muito pelo contrário. O que ele quis dizer foi o seguinte: judeus, vocês não são os donos da lei. A lei é minha. Vocês são servos da lei e devem obedecê-la. Então não usem a lei como uma forma de se vangloriar. Não usem a lei como uma forma de desprezar os demais. Porque a lei não foi instituída por vocês, nem vocês mesmos cumprem a lei na sua totalidade. Então se limitem a serem servos da lei de Deus, tá? Então é isso que esse versículo quer dizer.
com Jesus, quando ele vem na cruz, ele cria um novo homem pautado na graça do Senhor Jesus, fazendo a paz, celebrando a paz entre judeus e gentios, tá? Para o próximo privilégio agora que a gente vai tratar, e último privilégio que é dado aos gentios. A Bíblia diz que Jesus reconciliou os homens com Deus. Vamos ler os versículos 16 e 18. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Os judeus pensavam serem diferentes, mas eles não eram. Eles estavam unidos com os gentios, porque eles também eram pecadores. Então, tanto os judeus quanto os gentios, mortos em delitos e pecados, precisavam ser reconciliados com Deus. É por isso que esses versículos falam que Cristo é a nossa paz, que Ele fez a paz e também que Ele evangelizou a paz. Ou seja, Ele trouxe boas novas de alegria, de paz, né? Por quê? Porque por meio da cruz, a inimizade que havia entre nós e Deus não mais existe, né? Nós somos reconciliados com Ele. Há uma paz que vem ao nosso coração quando nós nos convertemos a Cristo, né? E somos alcançados pelo sangue de Jesus derramado na cruz, tá? E hoje, Jesus utiliza a sua igreja para pregar paz ao mundo, né? Por mais que muitas vezes nós achemos que os traficantes, que os prostitutos, sejam lá quem forem eles, são os nossos inimigos, eles não são, né? Nós temos que entender que eles são mortos em delitos e pecados como um dia nós fomos. E hoje nós, como servos de Cristo, que já entendemos e recebemos a paz derramada na cruz de Jesus, temos que transmitir, que evangelizar essa paz para aqueles que ainda não a conhecem. Amém? E a evidência, né, dessa paz é que nós temos acesso ao Pai em um só Espírito, né? Por isso que a Bíblia fala que Ele é o Pai nosso, é o Pai de todos nós. Não importa de que raça somos, de que nação somos, de que língua falamos, de que modo nos vestimos, Ele é o nosso Pai e nós temos acesso a Ele por meio do Espírito Santo de Deus. Amém? E agora, nos últimos versículos, Paulo vai tratar do que os gentios, do que nós agora somos. Porque nós éramos uma coisa, né? Sem esperança, sem Deus, longe de Cristo, longe da promessa de Deus. Cristo fez algo por nós, não é isso? E agora nós somos pessoas diferentes. Quem nós somos? Vamos ler aí do 19 ao 22. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós éramos coisas terríveis, sem Deus. E a Bíblia fala que nós agora somos a habitação de Deus no Espírito, né? O versículo começa assim: já não sois mais estrangeiros e peregrinos. Ou seja, vocês não estão caminhando por aí sem rumo, numa terra distante, desconhecida. Vocês têm uma terra, vocês têm um lugar para chamar de seu, vocês têm um destino certo, vocês têm um líder, um guia, um salvador, um redentor que vai mostrar o caminho a vocês, né? Algo mudou em nossas vidas. E o que mudou? Vamos lá, né? Passa aí pra gente. Nós somos uma nova comunidade, fazemos parte de uma nova comunidade, né? Nós antes estávamos separados da nação de Israel e agora nós somos
concidadãos dos santos, né? Com quer dizer que você é também algo, tá? Co-herdeiro, herdeiro com alguém, né? Concidadãos dos santos quer dizer que nós também somos cidadãos dos céus. Que aquela nação santa, Israel, não detém o privilégio único e exclusivo da santidade. Não, aquela santidade também nos alcança, né? Pela ação de Cristo Jesus em nossas vidas. Nós também somos sacerdócio real, não é isso? E os crentes de antigamente, o fato de terem como antepassados um judeu, tem um judeu na família, isso não quer dizer nada, isso não é vantagem alguma, porque todos somos igualmente cidadãos dos céus. Outro benefício que agora nós podemos ter certeza que nos alcança: nós somos da família de Deus, né? Como Anderson faz questão de repetir aqui sempre, nós fomos adotados. Na Bíblia, ela diz claramente que nós passamos por um processo de filiação, que Deus nos adotou. Ele agora é o nosso Pai e nós somos todos filhos dele, de um mesmo Pai, né? E se nós somos filhos de um mesmo Pai, logo nós somos irmãos em Cristo Jesus e co-herdeiros com Cristo, né? E isso ultrapassa barreira social, barreira racial, barreira linguística, se o meu irmão é pobre ou é rico, isso ultrapassa tudo isso, porque nós somos irmãos, fazemos parte de uma mesma família, né? Se nós tivéssemos um irmão que fosse diferente de nós, um empresário que é irmão de um mendigo, é certo que ele despreze seu irmão? Não, muito pelo contrário, né? Certo é que ele ajude, que ele coopere, que juntos eles possam caminhar. A mesma coisa na igreja, a mesma coisa na família de Deus, né? Nós somos irmãos e temos que nos ajudar em nossas barreiras, em nossas dificuldades, porque pertencemos à mesma família. Tudo que é de um é do outro, não é assim? Né? Se tem assim, na mesa alimenta 3, alimenta 4. É assim que tem que ser na família de Deus. Mais um privilégio que agora alcança os filhos de Deus. Nós somos templo de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Né? A igreja é a habitação de Deus no Espírito. Deus mora em nós, Deus faz de nós o seu templo, Deus faz da sua igreja um lugar em que Ele quer habitar. O povo de Deus no passado não tinha esse privilégio, né? Deus habitando no coração, não é que não tinha, né? É que Deus ainda não tinha enviado o Espírito Santo, certo? No Antigo Testamento. Então Deus dava a orientação de que eles construíssem um tabernáculo, não é isso? E lá no Santo dos Santos, o sacerdote entrava na presença de Deus, ele dirigia a Deus e pedia a Deus a expiação do pecado do povo, né? Hoje, nós temos Deus nos fazendo de morada, né? Nos fazendo de templo. E esse templo, como qualquer templo, ele possui um fundamento. E qual é esse fundamento? Está escrito ali, ó. O fundamento dos apóstolos e profetas. O que é isso? Que fundamento é esse? É o conjunto de doutrinas, né, que os apóstolos e profetas deixaram para nós nas Sagradas Escrituras. Esse é o nosso fundamento, né? A Bíblia é o nosso fundamento. Todos os ensinamentos que eles nos deixaram, todos os ensinamentos que eles nos passaram com a inspiração, né, de Deus, são o nosso fundamento, tá? Vamos ler 1 Pedro 1:21, que diz isso. 1 Pedro 1:21. Não é isso não, isso aqui escreveu esse versículo aqui. Esse meu marido, ele prepara a aula, tá vendo? Ele prepara errado. Tá bom, não vamos ler nada não. Os apóstolos e os profetas, né, trazem as doutrinas que nos servem de fundamento.
tá? De fundamento do nosso tempo. Depois eu descubro qual é o versículo e falo para vocês. Mas a culpa não é minha, é do pastor que preparou. Segundo, esse templo tem uma pedra angular, tem um alicerce, não é isso? Quem é essa pedra angular? É Jesus Cristo, né? A pedra sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Jesus é o que dá segurança à igreja. Assim como o alicerce dá segurança a um edifício, não é isso? Cristo é o nosso alicerce, né? Nele que nós temos a certeza de que o edifício não vai desabar, não é isso? Porque se nós dependêssemos só do que está à nossa volta, das circunstâncias, daquilo que vemos, nós poderíamos achar que esse edifício, que é a igreja, um dia iria desabar, né? Mas não desaba, né? A igreja não pode, ninguém poderá prevalecer contra a igreja, porque ela está fundamentada na pedra angular que é Cristo Jesus. Amém? Agora ele botou o versículo certo, que está lá em 1 Coríntios 3:11, 10 e 11, que diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, tá? Cristo é o alicerce e as doutrinas dos apóstolos são como se fossem as paredes desse templo, né? É o que nos cerca, é aquilo que nós devemos seguir, a doutrina dos apóstolos. E por último, a igreja precisa de quê? De pedras vivas, né? E nós somos as pedras vivas, né? Nós somos aqueles que formamos essa construção. Vê se o versículo está certo agora. 1 Pedro. Vamos lá. 1 Pedro 2, 4, 5. Isso mesmo, tá certo. Diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Está falando de Jesus Cristo. Agora vai falar de nós. Também vós mesmos, como pedras que vivem, pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos a pedra viva. Todos os crentes em conjunto formam a construção. E nós só somos pedras vivas porque um dia nós fomos extraídos do vale da morte, né, pela graça de Deus. E hoje essas pedras vivas são edificadas e formam um edifício bem ajustado. Né? Somos corpo e assim bem ajustado, né? Assim diz Coríntios. Poderia cantar também somos edifícios, porque esse edifício nada mais é do que o corpo de Deus, né? Do que o corpo de Cristo, que é a igreja. Edifício bem ajustado, que cresce dia após dia, não é isso que a igreja faz? Cresce dia após dia, para santuário dedicado ao Senhor. A igreja é o lugar onde o Senhor habita e manifesta a sua glória, né? E esse edifício só estará completo quando todos aqueles que hão de ser remidos em todos os povos, línguas e nações vierem a Deus. Nesse dia, o edifício estará completo, né? E nós, depois de lermos tudo isso, quem nós éramos, quem os gentios eram, o que Cristo fez, né? E quem nós somos, nós temos que entender que a igreja tem como característica principal a reconciliação e não a separação, o afastamento. Infelizmente hoje o que a gente tem visto é o contrário, né? Igrejas que separam, que afastam, que criam contendas, que fazem divisões, né? Mas o que a Bíblia nos ensina é justamente o contrário, que nós fomos reconciliados com Deus, que Deus reconciliou os judeus e gentios, né? E nós como igreja temos que nos reconciliar uns com os outros dia após dia, né? Reconciliação e não divisão e hostilidade, união, paz, é isso que tem que alicerçar a igreja, é isso que tem que nos fazer caminhar dia após dia juntos, né? Nós somos irmãos diferentes, não é isso? Com
características diferentes, pensamentos diferentes, vidas diferentes, mas em Cristo somos um. E por isso caminhamos unidos e em paz. É um privilégio, mas também é uma responsabilidade, né? Que a gente possa entender isso e caminharmos juntos dia após dia. Amém? Vamos orar para terminar? Deixa eu parar, tem que parar o gravador, tá vendo? Parei.